Em nome de Jesus oramos. E toda a gente diga amém. Nosso Pai, te agradecemos por este dia, para este momento de desenvolvimento dos líderes. Obrigado pela sua fidelidade, pelo seu povo. Obrigado pela sua... Obrigado por este dever que o Senhor, nós aceitamos a responsabilidade. E todo que ouvimos a sua palavra, Senhor, venha nos levantar, venha nos desenvolver e venha nos guiar na direção certa. Te pedimos, Senhor, esta noite que fala a cada coração, cada vez mais em nome de Jesus. Oramos para que a sua palavra possa nos levantar, possa nos treinar, possa nos desenvolver e tornarmos melhores cristãos, melhores ministros, melhores pregadores, melhores pastores em nome de Jesus. Oramos para que a sua palavra também possa alcançar os nossos corações, para que também possamos alcançar a vida de outras pessoas. E que aquela graça possibilitadora possa estar sobre nós e que também possa passarmos para outras pessoas em nome de Jesus. Obrigado, que sabemos já respondeu. Em nome de Jesus oramos. Deus te abençoe, pode assentar agora. Hebreus 13, 1. Hebreus 13, 1. Permanece o amor fraternal. O apóstolo está dizendo aqui, no fim, a conclusão do seu epístola. E ele começa a escrever este último capítulo, que diz que permaneça o amor fraternal. Se olharmos para a palavra de Deus, aquela palavra permaneça é muito importante. A graça, a piedade e boa virtude e todas essas coisas são valiosas quando você continua. Tem graça, tem piedade, tem boa virtude que Ele nos dá. A bondade de todas essas coisas estão na palavra continuidade, permanecer. Então, se pensamos no Senhor Jesus Cristo, olhamos para a sua prioridade e tudo aquilo que são reconhecidas por Deus e todas as coisas recompensáveis. E a única condição que existe é a permanência. Pensa acerca da convicção. A convicção que nós temos na palavra de Deus, que nos traz a salvação. A convicção que nós temos, que nos traz a santificação. A convicção que temos, que nos traz para o serviço na casa de Deus. E todas essas coisas que têm valor, elas só têm benefício quando continuarão. Então, a palavra permanecer aqui é tão importante, por isso que inicia aqui, na conclusão da epístola, a dizer que permaneça o amor fraternal. Então, eu oro que você vai continuar, eu vou continuar, vou permanecer. João capítulo 8, 31. João 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, veja só, ele sabia todas as coisas acerca da salvação, ele era o próprio Salvador, e sabia que esta salvação, assim que nos diz, e diz-nos aqui a palavra permanecer, para continuar na salvação. Na minha palavra sereis verdadeiros discípulos. João 15, 9. João 15, 9. Como o Pai me enviou, me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Essa palavra permanecer aí, continuamos aí, vimos aí, está a dizer aí que tem o amor de Deus, tem que continuar. Se você experimentou o amor de Deus, e diz, não é só parar aí, você tem que permanecer. Permanecer no meu amor. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, Atos 14, versículo 22. Atos 14, 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Vimos aí, nasceu de novo, você veio à fé, você tem que permanecer. Exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E diz-nos aqui, Atos 26, 19. 26, 19. Pelo que,
ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e a toda a terra de Judeia e aos gentios que se emendassem e convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. E diz aqui, por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procurando matar-me. Veja 22 agora. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até no dia de hoje permaneço, dando testemunho. Esta é a palavra aí, permanecer. Se você é crente, você deve continuar, permanecer. Como obreiro tem que permanecer. Se é ministro, tem que permanecer. Se é um apóstolo, tem que permanecer. A palavra permanece aí. Tem que ter muito significado na nossa vida, na nossa experiência. Se queremos alcançar até chegarmos ao fim do plano daquilo que Ele quer que possamos fazer. Romanos 11, 22. Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo e a benignidade de Deus, se permaneceres. Veja só a condição aí. A palavra permanecer é muito importante. Na salvação de Deus, está santificado, permaneça. Chamado para o serviço, permaneça. Consagrado a Deus, permaneça. Deixaste tudo no altar, permaneça. Tens a conexão e o concerto com Deus. A palavra permanecer é muito importante. Então, se permaneceres na sua benignidade, ou de outra maneira também tu serás cortado. E eu oro que você não será cortado. Colossenses 1, 23. Colossenses 1, 23. Se na verdade, a palavra permanecer aí, se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, se você permanecer na fé e não mover da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. A palavra permanecer está aí, 1 Timóteo 2, 25. 1 Timóteo 2, 25. É 15, não 25. Salvar-se-á, porém, dando à luz os filhos, se permanecer como desta na fé, no amor e na santificação. Veja só o que está a dizer aqui. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. A palavra permanecer está aí, capítulo 4, 1 Timóteo, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas. Veja só, tudo o que você aprendeu, tudo o que você ouviu, todas as doutrinas que foi ensinado, toda a doutrina da palavra de Cristo, e diz, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Aqui diz no versículo 12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, há pessoas que podem não entender e convicção, há pessoas que não podem entender como você pode ser entregue ou vendido e cometido na palavra de Deus, submetido à palavra do Senhor. É porque diz que, por causa disso, vocês estão prontas para passar as perseguições. Veja o versículo 3. Mas aos homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganadores. Vamos ler ao alto no versículo 14, vamos ler todos. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. A palavra permanecer está aí. Está nos dizendo aqui, 1 de João, capítulo 2, 1 de João, capítulo 2,
19 e 24. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Alguém começou e no caminho ele caiu, desviou-se e disse que estava lá no princípio. O seu coração está ali, o seu coração não está aí, você não crê na consagração no altar. Então eles estavam conosco. Se tivessem continuado conosco, mas eles saíram. Eles não puderam continuar, não puderam permanecer, para poderem se manifestar que eles não eram de nós. Versículo 24. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerá no Filho e no Pai. Continuar, permanecer no Filho e no Pai. O segredo do sucesso, o segredo do progresso e na obra do Senhor no ministério que Ele nos deu é permanecer, seguindo, perseverando, continuar, permanecer a possuir. Então, se você for ao Hebreus 13, estamos a falar da vida, a vida de lealidade que agrada a Deus. A vida de lealidade que agrada a Deus. Então, se nós queremos agradar a Deus, precisamos de ser leais. Hebreus capítulo 13, no versículo 1, permaneça o amor fraternal. Versículo 1. O primeiro ponto. A hospitalidade prática do verdadeiro ministro. 2. A humildade perpétua e ensináveis membros. Todos os membros são membros de Cristo, se não nasceram de novo, então se tornaram filhos de Deus. Então devem ter esta humildade que é perpétua. Então devem continuar a ser ensináveis no reino de Deus. Então iremos ver deles e vamos fazer isto. São ensináveis e são capazes de ensinar outras pessoas. Então, até poderem chegar ao entendimento da palavra de Deus, nas bases disso. Então, eles podem alcançar os outros que foram colocados no nosso ministério. A humildade perpétua e membros ensináveis. 3. Nós não permanecemos, temos que continuar. Nas dificuldades, nós continuamos. Nos desafios, continuamos. Então, se nós temos uma mestria triunfante, nós iremos ter uma herança preservada. Primeiro ponto, a hospitalidade prática. 2, a humildade perpétua. A herança preservada. Primeiro ponto. A humildade prática dos membros. 13:1, Hebreus. Permaneça o amor fraternal. Ele quer nos mostrar aqui a parte manifestada, a demonstração clara de ter esse amor. Não somente que nós temos no caderno, ou escrito, ou alguma coisa como teoria na cabeça, como algo que nós temos, mas tem que ser feita. Permaneça o amor fraternal. Como membros um do outro, permanecemos ao mesmo espírito, família espiritual. Pai, Deus é o nosso Pai, o nosso Espírito Santo é o nosso ajudador. O Senhor Jesus é o nosso Salvador. Ele nos trouxe na família de Deus. Então diz, como irmãos e irmãs, como membros do corpo de Cristo, devemos permanecer neste amor. Então, mesmo outras pessoas tendo desafios, é como se estivéssemos com eles, nos identificamos com eles. E diz-nos aqui a prática desse amor. Ele nos diz aqui a demonstração própria deste amor, no versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade. Por que ele diz isso? Porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos.
Então, porque alguém já criou algum problema, alguém roubou alguma coisa na sua casa, então quando alguém para vir trazer alguma coisa, e você, por causa das más experiências que você passou, então você diz, eu vou esquecer isto, não vou fazer isto nunca mais. Ele diz, não faça isso, não esqueças da hospitalidade. Por quê? Porque por ela, alguns não o sabendo, hospedaram anjos. Está falando de Abraão, os anjos vieram, eram como homens, ele começou a falar com ele entendeu que esses são Deus, 2 anjos, e foram a Sodoma e Gomorra. Ele começou a pensar acerca do Lot, porque eles não podiam permanecer. Lot também não lhes deixou ficar sem fora. Ele lhes trouxe dentro de casa. E ele pensou que fossem homens, ele quis lhes proteger, e sem saber, eles eram anjos. A mãe de Samson também. Ela disse ao marido, um homem de Deus me viu e disse isto. Quem é o nome dele? Disse o nome, perguntei o nome dele, mas aquele é o homem de Deus. Ele pensou que fosse um homem qualquer. Então isto era um anjo que trouxe aí e falou também com Gideão. Há pessoas que recebem anjos sem se aperceber. Então, nascido de novo não pode fechar a sua mente e os seus corações para a necessidade dos necessitados, dos estrangeiros. Por isso está a dizer aqui, não esqueça da hospitalidade. Aqueles que estão na prisão, que estão sendo perseguidos, então todos aqueles que têm um problema peculiar, aqueles que estão sofrendo alguma coisa, lembra deles. No versículo 2, não te esqueças da hospitalidade. 3, lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo o vós mesmo também no corpo. E te coloca no lugar deles. Coloca-se no lugar deles. E pense como eles pensam. Se você estivesse naquela condição, que cuidado você desejaria? Que tipo de apoio você queria? Que tipo de suporte e provisão você poderia ter? E diz, façais a mesma coisa para eles. João 13, 34 e 35. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Quando o apóstolo estava a dizer isso em Hebreus capítulo 1, esta é a amplificação disso, a explanação disto. Esta é a exposição disto que estava a dizer lá. E diz isto. É uma coisa prática. Tem que ir e fazer. E praticar. Ir ao encontro da necessidade daquele irmão, daquela irmã. E pensar da necessidade da pessoa que você nunca lhe encontrou antes. Sendo um estrangeiro. É um novo mandamento que eu vos dou. Que vos ameis. Se você nasceu em Cristo, você é nova criatura em Cristo. Se você veio para um novo concerto, então este novo mandamento deve fazer parte da sua vida. Você tem que entender que outras pessoas estão sofrendo. Não vai pensando acerca de ti somente. Eu preciso disso, preciso daquilo ali, quero proteção, quero isto, quero comunhão, quero amor. E outras pessoas também. Então, estenda a sua mão nas necessidades deles e não seja egoísta, pensando somente em ti, aquilo que você quer e deseja somente para ti. O novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, não é por causa da sua provisão e seu testemunho, mas não somente através do testemunho ou do título que você tem, mas isto é um amor prático. Esta hospitalidade, então, dando-se a si mesmo para outras pessoas. Então, nisto conhecerão todos os homens, são os meus discípulos, se vos amares uns aos outros. 1 de Pedro 4. 1 de Pedro 4, 9. 1 de Pedro 4, 9.
sendo hospitaleiros. A palavra hospitalidade de novo aí, quer dizer cuidar de outras pessoas, amar outras pessoas, fazer uma boa coisa para as outras pessoas, compartilhar, levantar outras pessoas, mesmo e se resolver o problema das outras pessoas de uma maneira prática que você pode. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Sem murmurações. Eu fiz isto antes e agora ainda me pede para fazer isso. Eu já ajudei alguém, mas depois a pessoa me retribuiu uma coisa de uma maneira errada. Então, continua amando. E o Senhor está nos dizendo aqui que mesmo no julgamento dos últimos dias, isso vai corporar esse tipo de hospitalidade. Coisas práticas que você fez para outras pessoas, não permitindo que as pessoas sejam chorando perante ti, derramando lágrimas, e você não limpando as suas lágrimas. Então, vendo pessoas sofrendo, sem fazer nada, sem você, para resolver aquele problema. Pessoas passam pelas dificuldades, desafios, andando sob pressão, e estão dando a sua vida, dando toda a vida cristã, e você não está preocupado, porque estamos pregando, porque estamos a evangelizar, porque estamos indo ali outro lado, e estamos ajudando os outros para virem. As pessoas estão dentro, algumas delas estão a sofrer. Então pare e olhe para aquilo que você está fazendo para as pessoas que estão sofrendo. Veja que o julgamento também irá corporar isto. Mateus 25, 31. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus filhos com rijo, clamor, trombeta, dos quais ajuntarão os escolhidos desde os outros, vendo, e outra extremidade da terra. Eu estarei do lado, na mão direita, eu estarei na mão direita, eu não estarei no lado esquerdo. Eu não serei o cabrito. Você não está dizendo isso para si mesmo? Veja para 34 agora. Eu fui salvo, sim. Eu demonstrei isto de uma maneira prática. Isso que você deve fazer, demonstrar isso. Essa santificação, um coração puro, que está puro, está lavado de todas as coisas. Você vai demonstrar que você não é mais egoísta, você não tem mais sabedoria, tem conhecimento da santificação, não somente coisas que estão só na cabeça. Mas não é só uma coisa falada, mas algo prático. Algo que vence em 35. Eu estava com fome, em Mateus 25, de 31 até, agora está ali 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive fome e deste de me beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Ajude alguém. Não pense somente a si mesmo, pensa de alguém. Não pensa somente de si mesmo. Vista alguém, não pensa somente a si mesmo, ajuda oferecendo alguma coisa de aos órfãos. Se ele eu estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Como você ficou doente, ó Cristo, me visitaste? Visitemos-nos uns aos outros. Este não é membro do meu grupo familiar. Esqueça isso. Você está doente, você já ouviu, faça alguma coisa. Não vai lá de mãos vazias. Não tem food, não tem comida, as pessoas estão com fome, faça alguma coisa. E você está no lugar dos médicos lá, e você sabe que uma irmão, tem uma necessidade. Vai lá, você pode fazer alguma coisa para aliviar o seu sofrimento, para os levantar da dor e aflição onde estão. No versículo 36, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então
os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou e na prisão e fomos ver-te? Veja a resposta. 40. E respondendo o rei disse-lhe, em verdade, que vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A mim o fizestes. Se você fez alguma coisa boa como esta para o irmão, a irmã, mesmo um vizinho, alguém que nem conhece Cristo, e você ajudar, e através daquela hospitalidade, através daquela ajuda, você lhes traz no reino. Cristo vai te coroar com isso. Veja 41. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede, vocês só comeram vossa comida, gastaram vosso dinheiro para vocês mesmos. E acrescentaram todas as conveniências da vida, tudo que vocês gastaram para vós mesmos. E Jesus disse, eu tive fome e não me deram comida, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, vocês só tinham completamente ajudados a vós mesmos. Vocês podem virar e podem fazer outras coisas. Há pessoas que não apreciam a ajuda cristã. Tudo que você faz, ele vai te bater, vai te chutar, ele vai falar mal de trás. É por isso que eles não ajudam nenhum estrangeiro. Estava nu, não me vestistes, enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, qual é a palavra que vem aí? Eles chamaram Senhor porque eram religiosos. Chamaram Senhor porque sabiam a teoria, que Ele é o Senhor. Sabiam o que Ele é o Senhor. Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo, em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Ele morreu para todos. Ele não quer que eles pereçam sem serem salvos. E você viu-lhes. E você devia ter-lhes ajudado. E guardando-lhes eles a vivo ao ouvirem o Evangelho, para conhecerem o Senhor. Mas você permaneceu que eles morressem sem ter Cristo como salvação nas suas vidas. Porque não lhe conheço. Ele é um samaritano. É um estrangeiro. E você não pode sair do seu caminho para ajudar a ele. Porque você está a pensar dele, porque você não o conheceu. Se não fizeste isto, não fizeste a mim. 46. E irão estes para o tormento eterno e os justos para a vida eterna. Eles professaram ali o senhorio do Senhor, mas não ajudaram, não tiveram uma parte de simpatia com os outros. E para estar ao lado daqueles que sofrem e sofrer com eles, e ajudar e suportar nos seus sofrimentos. Mas os justos na vida eterna. Damos graças a Deus que eu estarei lá. Eu disse, dou graças a Deus, eu estarei no céu. Romanos capítulo 12. Romanos 12, 13. Romanos 12, 13. Comunicar com os santos nas suas necessidades.
Alguns santos são pobres, alguns são famintos, alguns santos não têm casas, alguns estão sob perseguição, alguns dos santos estão sofrendo maus tratos, alguns dos santos estão sendo acusados erradamente. Eles nem têm nada para poderem pagar, mesmo sendo cobrado coisas que eles não podiam. Mas você podia lhes ajudar, você podia lhes pagar, podia olhar para a sua situação e lhes ajudar a sair. Comunicai com os santos as suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicionando coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Não seja muito calculista. Eu vou fazer desta maneira, vou fazer daquela maneira, para que eu não possa me envolver. Eu não quero ajudar a ninguém. Eu vou fazer de conta que não sei. Então, não seja sábio a si mesmo. O Espírito do Senhor está falando consigo. Então, se está alguém aí que está sob pressão aí, você pode ajudar. Ofereça-lhe ajuda. Mostre amor. Não seja sábio de si mesmo. E ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quantos estiverem em vós, tendes paz com todos os homens. Quantas pessoas? Todos os homens. Aqueles estão em autoestima, aqueles estão embaixo, aqueles são simples, aqueles são em dificuldades, aqueles são simples para viver com elas, aqueles são difíceis de viver com elas. E se está em vós, se estiver em vós, se você quer ir para o céu, então isso vai ser possível. Assim que você tem vida em ti, então vive pacificamente com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, o que diz aí? Quando o meu inimigo tiver fome, eu vou dar. Eu perdi o meu povo aqui. E eu vou lhe dar comida. Alguém aí, se o meu inimigo tiver fome, eu vou lhe dar comida. Se tiver sede, dá-lhe de beber, vou lhe dar de beber. Não pode haver retaliação aqui na vida do Filho de Deus. Nascido de novo, Filho de Deus, não há retaliação, não há vingança. Aquilo ele fez para mim, tá bom? Olha para mim, vais ver aquilo que eu vou fazer. Isso, devolver mal por mal não é ser cristão. Se você nasceu de novo, então não pode professar que você nasceu de novo. Porque esta é a vida que vivemos. É a vida da hospitalidade, amor, obediência à palavra de Deus, que demonstra que realmente somos filhos de Deus. E diz aqui: se assim fizerdes, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. O Senhor vai nos dar a graça de fazermos isso em nome de Jesus. Hebreus 13, 7. Hebreus 13, 7. Ponto número 2 agora. A humildade perpétua e membros ensináveis. A humildade perpétua nos membros ensináveis. Versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram, está a falar a ti, que te falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, a vida, a maneira de viver, imitai, a expressão, o tipo de perseverança na fé, o sacrifício deles, eles têm, imitai. O estilo de vida, segui-os. Lembrai-vos dos vossos pastores, os que são líderes, pastores.
aqueles que te ensinaram a palavra de Deus. Deus não pode lhes esquecer. No viver a vossa vida, dependemos deles. Eles regem, eles controlam, dão a direção que nós devemos tomar. Ensina-nos a palavra de Deus, devemos tornar ensináveis. Então, devemos seguir a fé deles, devemos imitar, atentando para a sua maneira de viver. No versículo 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Então deve haver uma boa conexão entre o pregador, e o pastor e os membros. Deve haver ligação entre o líder e os seguidores. E tem que haver uma conexão através da obediência na palavra de Deus. Por quê? Porque não estão falando da sua própria opinião. Não estão dizendo que esse que eu gosto ou isto que eu quero. Estão nos falando a palavra de Deus. Então, eles são os canais pela qual Deus lhes usa para revelar a sua mente para nós. E diz, obedecei-os. Obedecendo a eles é obedecer a palavra de Deus, está nos ensinando. Obedecei aos pastores, porque eles reinam sobre vós, e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas. Não estão à procura do vosso dinheiro, não estão à procura de tudo que você tem de vocês. Não, eles cuidam das nossas almas, para nós podermos chegar no céu. Como aqueles que hão de fazer, para que eles façam com alegria e não gemendo. Se você nunca se pôs à disposição ao seu pastor, aquele que te colocou, você está se escondendo. Você está escondendo em algum sítio. Você está se escondendo em algum sítio. Você está se escondendo. Ele não sabe nada de ti. Ele vai dar conta de ti. Como ele vai dar conta de ti? Para que eles possam fazer com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. O Senhor está nos dizer aqui que precisamos reconhecer e respeitar, obedecendo os líderes que Deus ele nos colocou. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, versículo 12. 1 Tessalonicenses 5, versículo 12. E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Eles nos aconselham, nos ensinam, eles estão nos mostrando no caminho da justiça, e ele diz aqui, devemos reconhecê-los. Veja o versículo 13. E que os tenhais em grande estima e amor, por causa, na nossa mente, nos nossos pensamentos, na nossa apreciação. Então vamos procurar o melhor lugar do ministério, porque eles possam pregar e possam fazer profundamente na palavra de Deus. Estima-os, e alta estima, grande estima no amor, por causa da sua obra, por causa do ministério. Tende paz entre vós. O Senhor vai dar esse entendimento. O Senhor vai fazer isso a cada um de nós em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo 5, 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Os pregadores, os pastores, os líderes, aqueles que governam bem, não são aqueles que chegam aí e dizem qualquer coisa. Então, eles preparam-se para poder nos alimentar pela palavra de Deus, pela palavra da vida. Ele diz, eles governam bem, estimam-os de honra duplicada, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Isso quer dizer que temos muitos tipos de líderes. Líderes que daquele lado, daquela área, são líderes especiais que trabalham na palavra. Aqueles que trabalham na doutrina. Diz que contem os de duplicada honra. 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16, 15 e 16.
1 Coríntios 16, 15, 16. Agora vos rogo, irmãos, sabeis a família de Estéfanas e as primícias de Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Esses são líderes que são cometidos, sacrificialmente dão tudo o que têm, mesmo parecendo que eles estão a acabar, mas eles continuam trabalhando, porque eles estão dedicados ao ministério dos santos. Veja o versículo 16. Que também vos sujeiteis aos tais. Estão vos alimentando, estão vos ajudando, estão vos encorajando. Então, vou mostrar aqui, eles mostram o caminho do progresso. Então, tenham-vos nas vossas mentes. Então, estão vos carregando, como carregando crianças, carregando as suas crianças. Diz que essas pessoas sujeitai-vos a eles. E a todo aquele que auxilia na obra e trabalha, que prega, que interpreta o que estamos ensinando, explica o que estamos ensinando, eles expandem tudo o que estamos pregando a ti, eles estão nos ajudando no ministério, estão trabalhando, diz, submetam-se a eles. Isso é requerimento na sua humildade. 1 de Pedro 5, 1 de Pedro 5, 5. 1 de Pedro 5, 5. Semelhantemente, vós mancebos, sede sujeitos aos anciãos. Veja o versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto. Eu que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Ele diz aqui que esses presbíteros submetam-se a eles e sejam obedientes à palavra deles, a palavra de Deus, estão te ensinando. Está dizendo aqui, quando somos submissos a eles, não estamos submetendo ao homem, mas estamos submetendo-nos a Deus. Porque é Deus que lhes enviou, é Deus que lhes guarda a palavra, e tudo que eles nos ensinam, tudo vem de Deus. Então nós aceitamos, se nós cremos, se nós obedecemos, se nós submetemos, então iremos submetidos a eles. Mateus 10, 40. Mateus 10, 40. Diz assim no versículo 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E não é a maneira de estar da pessoa, é a mensagem que Cristo nos deu, que deu aos seus apóstolos. Como Cristo lhes deu a mensagem, eles não é a mensagem deles, não estão acrescentando a nenhuma coisa, não estão a tirar nada. Quem vos recebe a mim, recebe o Senhor a mim. A vós recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Por quê? Porque por Cristo não falava as suas palavras, falava as palavras que o Pai lhe deu. Então, todo aquele que recebe, quem recebe a Ele, recebe ao Senhor, o Deus do céu, que lhe enviou. Lucas 10. Lucas 10, 16. Lucas 10, 16. Diz assim no versículo 16: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita, quem vos recebe como profetas, como discípulos. Então, vocês continuam lhes dizendo todas as coisas que eu tenho vos ensinar, não vossa palavra, não vossa palavra, coisa que, tudo aquilo que recebe, vocês estão representando a mim. Então, vocês estão falando minha palavra para o povo. Aquele que ouve a voz, aquele que me recebe, que vos rejeita a mim. Aquele que rejeita a palavra não está rejeitando a voz, mas a palavra. Aqueles que desprezam a voz, rejeitam a mim. E que rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. João 13, 20. João 13, 20. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, que recebe a mim.
E quem me recebe... Alguns dizem, não me importa. A pessoa que me enviou é mais educada do que aquela pessoa. Ele tem a palavra de vida, tem a palavra de Cristo, tem uma revelação do céu. E essa revelação está vindo de Cristo, está vindo através dele para ti. Todo aquele, não importa o nome dele, não importa a estatura ou status dele, ou o background dele, não importa a sua aparência ou a maneira de ser, não importa de onde ele vem. Então, se quem recebe, recebe a mim. E se recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Verdade verdadeira, na verdade. Isto quer dizer certamente, certamente. Aquele que receber, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E a quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Então, se alguém vem do Senhor, é natural, temos que receber. Ele vem do Senhor. Temos que ter a certeza que a palavra está pregando, vem do Senhor. Qualquer pessoa que pode receber alguma coisa como isto, Jeremias 44. Jeremias 44, 16. Jeremias 44, 16. Quanto à palavra que vos anunciastes em nome do Senhor, que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Essas pessoas tomaram decisão, sabiam que a palavra vinha do Senhor, sabiam que Jeremias não falava a sua própria palavra. O Senhor Todo-Poderoso, ele lhes ungiu, lhe ordenou para ser o profeta da nação. Mas ele nasceu no meio do tempo e foi separado. Eles sabiam que ele foi nascido para pregar a palavra do Senhor e a palavra vinha do Senhor. Mas todos diziam que nós não iremos receber. Não é o que o Senhor deve nos dizer que nós temos que fazer. Se a palavra vem e você aceitar esta palavra e você começa a pensar, e eu recebo em todos os detalhes, não sendo como este povo que diz a palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não o receberemos a ti. Veja o versículo 17. Antes, certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca. Eles disseram, sabemos que você vem, mas nós estamos cheios de nós mesmos. Quem vem contra nós? Nós queremos obedecer tudo aquilo que nós queremos. Mas o Senhor está dizendo que não devemos fazer como isto. Temos que ser obedientes à palavra do Senhor, vindo dos ministros de Deus. Filipenses 2. Filipenses 2, 12. Filipenses 2, 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só... Você está aí? Eu disse, estás aí? Você vai ser sempre obediente. Eu vou ser obediente. Meus amados irmãos, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, não somente na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. É o que o apóstolo Paulo está dizendo com os filipenses. Eles obedeceram em todo momento, obedeciam. E por causa da sua salvação. Não para eles mesmos, não porque eles, se você obedecesse, vou ficar feliz, vou ficar no top do mundo. Se você obedecer, eu vou ficar muito grato, porque o meu ministério é proveitoso. Não, por causa da vossa salvação. Porque se rejeitar a palavra do Senhor, você está rejeitando o Senhor vai te rejeitar também. Se você for obediente, ele vai ser obediente. 1 Tessalonicenses capítulo 3, 14. 2 Tessalonicenses 3, 14. Versículo 14 diz assim, 2 Tessalonicenses 3. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta, notai-o. Se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta, Paulo, por aí. O que você pensa que é? Se alguém não obedecendo nossa palavra, então, para aí. Essa é a palavra que foi dada pela inspiração de Deus. A parte da carta que escreveu tinha sido inspirado por Deus.
ele sabia que vinha de Deus, e isso passou para as outras pessoas. É por isso que disse, nós somos o povo que pregou isto, é por isso que disse nossa palavra, porque é a palavra de Deus. Aquele que não obedecer a palavra que foi dada através desta carta, notai-o, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Não participe com ele. Não participe com as pessoas que rejeitam a palavra de Deus, que pisam a palavra de Deus. E eles querem substituir a palavra de Deus com um novo evangelho, um evangelho barato, que não salva. Eu oro que ele vai nos dar esse entendimento. Alguém grita amém aí. 1 de Pedro 1, 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade. Um coração tem que ser glorificado. O orgulho tem que sair. A depravidade no coração do homem deve sair, tem que ser lavado. Depois vai ser fácil de obedecer à palavra do Senhor. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal. Não fingido. O amor não, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Em nome do Senhor nós iremos obedecer. 1 de Pedro, capítulo 4, 17. 1 de Pedro 4, 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? A desobediência tem um preço, é muito caro. Se você é desobediente à palavra de Deus, o custo você poderá não conhecer, mas não está vindo do pregador ou do pastor. Diz, não, tomei minha decisão. Eu não quero obedecer tudo. Se você não obedecer, você vai ser um perdedor. Mas quando você torna-se um ensinável, humilde, você vai ser um vencedor. Hebreus 13, 7. Diz assim, lembrai-vos para o bem. Lembrai-vos de uma maneira decente. Lembra deles alegre. Lembrai-vos de uma maneira feliz. Que estão falando a palavra de Deus. Eu vou obedecer. Lembrai-vos. Aqueles que reinam sobre vós. Aqueles que falaram a vós a palavra de Deus. A fé dos quais imitai. Atentando a sua maneira de viver. 17. Obedecei aos vossos pastores, não somente agradeça, obedeça-lhes em tudo que ouviste, diz obedecei-vos. Os pastores, os quais e sujeitai-vos. Você não pode dizer que ele não pode me guiar, não posso me sujeitar. Você deve, ele é seu pastor. Você deve, porque ele é um pastor. É um que direciona a sua vida, no caminho da vida. Você deve. Então, ele está orando por ti. Para você chegar ao céu, você tem que obedecer em nome de Jesus. Você recebeu, você vai receber em nome de Jesus. Você tem que ser submissivo em nome de Jesus. Obedeça aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas. Eles velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam não com alegria e não gemendo. O que isso quer dizer? É que se você não é obediente, eles são fiéis a Deus, eles vão continuar a pregar, vão continuar a aconselhar, vão continuar a direcionar no caminho do Senhor. Se você recusar, eles vão continuar fazendo a obra de Deus. Mas veja, porque se isso não vos seria útil, você não vai beneficiar do ministério deles, se você não é obediente à palavra deles. Eu serei obediente em nome de Jesus. Eu serei obediente em nome de Jesus. Isaías, capítulo 1,
Isaías capítulo 1, 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Comereis o bem desta terra. Vamos voltar agora para o último ponto. A herança preservada a nossa herança preservada dos homens triunfantes. Hebreus 13, 8. Hebreus 13, 8 e 9. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por causa disso, o Senhor Jesus permanece o mesmo, não muda. Ele é digno, a sua palavra não mudou, o seu requerimento, a sua autoridade não mudou, a sua condição da justiça e santidade para podermos ir para o céu também não mudou. O seu serviço, o seu ministério, o nosso Salvador, como santificador, como batizador no Espírito Santo, como curador, como redentor, como não mudou, como libertador. Então ele vai voltar. Se você não está em Jesus Cristo, o Salvador, diz que o Salvador, Jesus Cristo é o mesmo, hoje, ontem e para sempre. Não vos deixeis levar ao redor por doutrinas várias e estranhas, como se Deus mudasse, como se Cristo mudou, como se a interpretação da sua palavra tivesse mudado. Falsas doutrinas vêm, doutrinas estranhas vêm, diferentes, opiniões diferentes vêm a ti. Não seja tomado, não seja levado com essas doutrinas estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares. Uma graça que cura, que liberta, que salva, uma graça que santifica, que esteja estabelecido nisto. A graça que te faz continuar na palavra do Senhor, vai te estabelecer nisso. Você tem uma fortaleza, firmeza. O seu coração está fortalecido. Você não é aquele que sai deste lugar para o outro, movendo-se com vento. E diz aqui, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Está nos dizendo que não devemos nos mover. Não podemos nos mover de um lado para o outro, porque os ventos vão soprar. Mateus 24, 11. Esta é a condição que vai acontecer no fim do mundo, que já chegou. Mateus 24, 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É por isso que as pessoas agora estão movendo de um lado para o outro, são confusas. As pessoas estão indo às doutrinas falsas. E porque a multiplicação, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que persevera até ao fim será salvo. Diga a última parte. E este evangelho do reino será pregado, este mesmo evangelho. No tempo de Jesus, o mesmo evangelho. No tempo dos apóstolos que enfatizaram e pregaram, este mesmo evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as partes, a todas as gentes, e então virá o fim. Veja o versículo 35. O céu e a terra passarão. Digam as últimas passagens, a última passagem aí. Digam-me o resto, mas as minhas palavras não hão de passar. Toda a doutrina que ensinou, toda a palavra que falou, toda a declaração que fez, tudo o que ele disse, nos preceitos, nas profecias, em tudo, em preceitos, em tudo que ele disse, permanecem as mesmas. Porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E a sua palavra permanece para sempre. Romanos 16. Romanos 16, 17. Romanos 16, 17.
Agora rogo-vos, irmãos, que noteis os que provocam dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Tem que fazer o quê? Desviai-vos deles. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Permaneça na palavra. Permaneça na palavra. Gálatas 1, 6. Gálatas 1, 6. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Há um evangelho pervertido. Há uns tipos de evangelho. Há estranhas doutrinas. Eu maravilho-me que tão depressa passasses daquele que vos chamou da graça verdadeira de Deus para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Não importa o nome, não importa o título, não importa a profissão, não importa de onde vem, seja anátema, seja um amaldiçoado. Se alguém, quando está amaldiçoado de Deus, será que ele vai para o céu? Não. Aqueles que pervertem o evangelho, que vão para doutrinas estranhas, diversas doutrinas, confusas doutrinas, aqueles que não estão estabelecidos na palavra de Cristo, eles são amaldiçoados. Então, como disse antes, como vos dissemos antes, agora também de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado ou anátema. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 21. 1 Tessalonicenses 5, 21. Examinai tudo, retende o bem. Examinai tudo. Se houve alguma coisa de alguém que não vem, compara com a palavra de Deus, compara com as escrituras. Se for diferente daquilo que você ouviu, isso está indo ao erro, que é falso, que não é verdadeiro. Diz aqui, retende o que é bom, o que é o bem, retende o bem. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, 3. 2 Timóteo 1, 3. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Conserva-te. Os modelos das sãs doutrinas que de mim tens ouvido. Na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom, depois, guarda os modelos das palavras sãs doutrinas. Não deixa cair a verdade. Pegue isso na sua vida. 1 Timóteo, capítulo 4, 15 e 16. 1 Timóteo 4, 15 e 16. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tenha certeza que a palavra do Senhor, você está se ocupando, está meditando nela. Você está se dando, sem reservas, a esta palavra. Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. Porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Eu oro que você vai permanecer e que vocês ouviu até o fim. Hebreus 3, 6. Hebreus 3,
6. Mas Cristo, como filho, sob a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança. Veja só, toda a parte da Escritura nos diz que é o que temos que fazer, que não podemos ir às doutrinas falsas, opiniões diferentes. Nós temos que permanecer firme e confiança e a glória da esperança até ao fim. Versículo 12. Sede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e descrente para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente. Está a ver isso? Nós participamos de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Até o fim você vai permanecer firme em nome de Jesus. Judas, capítulo 1, 3. Judas 1, 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não há outra fé, não há outro evangelho, não há outra doutrina. A mesma fé, o mesmo evangelho, a mesma palavra, que uma vez dada aos santos, você deve batalhar firmemente com ela, por ela. Apocalipse 2, 25. Apocalipse 2, 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Não é estranha doutrina, não doutrinas novas, não outras doutrinas modernas de outros dias. Mas não, tudo que você retende, aquilo que produz salvação, aquilo que você tem, que nos faz pensar seriamente na santificação, aquela mesma coisa que nós temos, aquilo que nós já temos, que fala da santificação pela qual ninguém verá o Senhor, pegue isso até que eu volte. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas palavras, eu lhe darei poder sobre as nações. Capítulo 3, 11. Capítulo 3, 11. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você não vai perder a sua coroa. Você não perderá a sua coroa em nome de Jesus. A nossa preservação, a nossa herança preservada, como é. Então, permita que ele seja mestre da sua palavra, na sua carne. Não pode haver o egoísmo. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, 25. 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta, a todo aquele que luta se abstém de todas as coisas. Eles fazem para alcançar uma coroa incorruptível. Então, isto fala de tudo e desafio que aparece. Então, você tem que lutar para você ser um vaso de honra em todo momento, observando a palavra do Senhor, sem favor. Por quê? Porque aquele que luta, eles lutam, fazem para alcançar uma coroa incorruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. Pois
Pois assim eu corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo como a redução. Isso quer dizer ter autoridade, domínio sobre o próprio corpo. E trago para a observação para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a alguma maneira a ficar forte. Eu oro que eu não venha a ficar por fora. 2 Timóteo 2, 5. 2 Timóteo 2, verso 5. E se alguém também milita, não é coroada, senão, sabe, a milícia, a luta, é para você verificar as áreas da sua vida. Mesmo você está passando por uma situação, há áreas na sua vida em que estás tremendo, estás falhando. Áreas da sua vida que facilmente você cai, que você se compromete facilmente. Diz, olha para essas áreas da sua vida e vá para o Senhor em oração, para Ele te dar a força interna, do homem interior, para você ser o mestre, ter o domínio. Porque se alguém milita, não é coroado se não militar legitimamente. Você vai fazer o trabalho legitimamente. O trabalho não cairá nas tuas mãos em nome de Jesus. Posso ouvir um bom amém aí? 2 Timóteo, capítulo 4. 1. 2 Timóteo 4, 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes, prega a palavra. Será que vais pregar? Insta, a tempo e fora do tempo, reguardas, repreendes, exortas com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desvirão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Porque eu já estou pronto a ser oferecido, porque a expressão de sacrifício, o meu tempo e a minha partida já combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O Senhor vai te guardar fiel até o fim. 18. Sigam-me. E o Senhor me livrará. Eu disse para lerem atrás de mim. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja dada glória para todo sempre. Amém. Ele vai preservar a sua vida. Ele não falhará. Você não cairá. Você não irá apostatar-se. Você não irá se comprometer. Você não irá seguir estranhas e falhas de doutrina. Você não irá ser desobediente ao seu pastor. Dá-me um bom amém aí. Você vai seguir o exemplo daqueles que nos lideram em nome de Jesus. E esta obra do Senhor irá prosperar nas tuas mãos. Vamos levantar, vamos falar com o Senhor em oração. Para que a palavra que ouvimos, de sermos leais a esse Senhor, em todos os detalhes da nossa vida, em toda a hospitalidade, de praticar a hospitalidade, humildade e perpetual, e a herança preservada, e todas as coisas vão ser verdadeiras na cada vida de nossa vida em nome de Jesus. Que essa palavra possa enriquecer a sua vida e aproveitar
a sua vida de tudo aquilo que você recebeu.